relação afetiva com cada um dos meus filhos, ela precisa ser justa. Eu preciso dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Então, se aquele meu filho está precisando de mais atenção naquele momento, então assim eu o farei, né? Então, eu não posso agir igualmente com todas as crianças. Estou falando também em relação a um professor. Tem crianças que solicitam mais e ele precisa conseguir saber essa medida. Então, o educador, ele precisa ter uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade para as necessidades básicas da criança, para o sono, para a higiene, a alimentação, para a ordem, para saber se a rotina da criança está sendo cuidada, né? Porque muitas vezes a falta de aprendizado da criança vem justamente porque faltam essas coisas básicas. E quando a criança percebe que essas necessidades básicas dela, que ela está sendo atendida, que ela está sendo olhada, ela se sente muito segura. Ela sente, o mundo se importa comigo, porque o mundo para ela é visto pelo prisma do cuidador, do principal cuidador, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. A gente precisa cuidar muito mais disso do que qualquer informação, estímulo externo que a gente dê para os nossos filhos, né? Então, a sensibilidade do educador também está em sintonizar, ou seja, conseguir que a criança vire o olhar dela para o que é belo, para a verdade e para a bondade. A gente precisa ajudar que os nossos filhos vejam essas coisas no mundo, né? Então, como eu falei, eles têm um encanto, uma admiração natural pelas coisas do mundo. Mas a gente tem mais sabedoria e a gente sabe mais das coisas do mundo do que a criança. Então, a gente pode estimular que elas vejam no mundo coisas que elas não estão vendo de primeira, né? A gente não precisa dar as coisas para elas de mão beijada, mas a gente pode virar o olharzinho. Será que não dá? Será que tem alguma coisa que tem aqui que você não está vendo? Qual é o problema das telas? As telas, elas não têm essa interface. A interface entre a realidade do mundo e a criança precisa ser o cuidador, né? Precisa ser o educador. As telas não têm isso, né? Não tem essa sensibilidade humana. Então, tudo o que é a criança exposta, tudo vai entrar dentro dela, sem essa mediação humana, né? Então, o cuidador precisa dar à criança essa chance de fazer essas descobertas no mundo, abrir para ela essas realidades ocultas, que estão ocultas a elas pela ignorância, de fato, pela falta de experiência de vida, né? Então, a gente pode ir abrindo essas janelas para ela, para que elas possam contemplar aspectos da realidade, né? Então, nós educadores, a gente não pode ser simplesmente espectadores do que a criança está fazendo e nem, por outro lado, dar tudo para ela, porque senão ela vai perder esse encanto que ela precisa ter para que ela consiga aprender e fazer com que esse aprendizado seja de fato incorporado dentro dela, tá?